Mas quando você fala em minuta de golpe, da casa do Anderson, agora eu tenho que perguntar para você. Ele fala, e depois ele fala que foi editado. Inclusive depois Tá, tudo bem. Então o que acontece? Eu tive acesso à minuta da casa do Anderson. Você vê um parágrafo, fala ali, intervenção no TSE. O resto, 2 páginas, cópia da nossa Constituição. E o que é estado de defesa do sítio. Né? Então foi conversado rapidamente, chegamos à conclusão que não podia ir para frente, que poderíamos até ter razão no que nós conversamos, né? Mas não iria para frente, estava encerrado o negócio. Você falou de 142 também, não. De passagem, talvez alguém tenha falado lá, porque todos os dispositivos constitucionais foram, até tudo, intervenção federal, tudo foi colocado na mesa ali, dispositivos constitucionais, mas nada além disso aí. Agora, o PGR foi para o final, se não me engano, para estado de sítio, do estado de defesa. Estado de defesa, o sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos da República da Defesa. Isso não foi convocado, então não houve nem cogitação de nada. Se eu não convoquei estado de defesa e sítio, não se pode falar em assinar um decreto. O decreto do estado de defesa só pode ser assinado depois que você ouvir os conselhos. Daí você assina o decreto e a Câmara tem um prazo, o Congresso, para dizer se procede ou não. E, mesmo assim, na mensagem do decreto, tem que ter exposição de motivos bem fundamentada. Sem fundamentação, né, ou com certas divagações, o presidente está em curso em crime de responsabilidade. Então, a gente analisou isso aí, esquece. Por que o senhor, então, não assinou esse decreto? Não, mas antes de assinar um decreto, eu tinha que ouvir os conselhos, seguir o ritmo. 7 de setembro de 2021, tá. O senhor chegou a mencionar que chamaria o Conselho da República. Isso já era uma coisa que estava na cabeça do senhor desde 2021? Não, quero saber quando eu falei. Se eu falei, não tem crime nenhum nesse aí, mas não estou lembrado quando, porventura, eu falei isso aí. Olha só, eu chamei os conselhos da Defesa da República no início de 2019. A gente queria construir União de Tucuruí, porque ONGs, entre outras coisas, impediu a gente fazer União e o problema no Estado estava isolado do Sistema Nacional de Interligado de Energia Elétrica. Foi a vez que eu convoquei, ia mandar mensagem do Estado de Defesa para o Congresso, onde apareceu uma alternativa no meio do caminho e tudo bem. Até eu lembro que o Rodrigo Maia ficou muito preocupado com essa possibilidade, né? O outro presidente era o Alcolumbre. É possível fazer, vamos fazer, né? Mas a gente estava falando do freio. Por que o senhor discutiu essas alternativas com os militares? Olha, você tem que discutir com várias pessoas. Eu tenho muita confiança nos militares. Tá, ok? Não tem problema nenhum se conversar. Na verdade, com a ministra da Defesa. Depois da segunda reunião que apareceu os caras lá. Tá? Existe algo fundamentado concretamente para a gente buscar uma alternativa, Estado de Defesa, sítio, seja qualquer outro dispositivo constitucional, chega à conclusão que, mesmo que tivesse, não vai prosseguir, então esquece, ponto final. Presidente, discutir uma alternativa que fosse para o presidente Lula não assumir a eleição, já vai acabar de acontecer, com os militares, isso não seria uma tentativa de golpe? Não, o golpe não tem Constituição. Um golpe, a história nos mostra que você não resolve 2, 3, 4 meses. Anos. Até o 64 começou a ser gestado em 61. E para você dar um golpe, algo fora da normalidade, ao arrepio das leis, você tem que buscar como é que está a imprensa, quem vai ser nosso porta-voz, empresarial, tá? Núcleos religiosos, né? Parlamento, fora do Brasil. E outra coisa, pensar no dia seguinte. O after day, como é que fica? Como é que fica o mundo perante você? Então foi descartado logo de cara, ponto final. Foi descartado porque o Freire Gomes não deu apoio? Não pedi apoio para ninguém. Pergunta para o Freire Gomes se em algum momento eu falei golpe para ele ou algo fora das 4 linhas. Ele vai responder que não. O Batista Júnior, que está tremendo de medo, falou que o Freire Gomes havia falado para mim que eu ia ser preso. Se você quer dar golpe, eu troco o ministro da Defesa, troco o comandante de força, boto um pessoal disposto a sair fora das 4 linhas, mas isso não passou pela cabeça. No final, eu não sei por que essa história toda de conspiração, golpe. Se estivesse conspirando, o nome das pessoas que entrassem no Alvorada não ficariam registrados em lugar nenhum. É simples o negócio. Você não dá golpe à luz do dia. Você vai
criando um fato, uma oportunidade, como o Lula diz, né? Vai depender da nossa narrativa para o Bolsonaro não voltar. O Lula que diz isso aí. Nós temos que construir essa narrativa. Então é isso que obviamente, a não eleição nossa nos pegou de surpresa, não esperava. O que nós fizemos pelo Brasil. Agora, o TSE, é bom você saber, é bom você publicar, o TSE tomou providências contra Jair Bolsonaro, o candidato. Por exemplo, eu não podia mostrar imagem do Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo o roubo de celular para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar na TV o Lula com o CPX na cabeça depois de ele ir lá no Morro do Alemão. Foi conversar com o líder comunitário. A líder comunitária só é eleito com a mão no tráfico local. Vamos continuar, peraí, já que está gravando, vamos continuar aí. Não vai sair fácil daqui não. Eu não tenho tempo. Eu não podia botar imagem do 7 de setembro, que eu vou chegar no mais grave ainda. Imagens de eu no cortejo da Rainha Elizabeth. Eu na ONU. O Lula se reunindo com ditadores do mundo todo. Entre eles Ahmadinejad, né? Lá do Irã, entre tantos e tantos outros. Não podia fazer nada. E o TSE ainda providenciou uma campanha para que menores de 16, 17 anos pudessem retirar o título. O TSE fez isso. E por que fez isso? Porque essa faixa etária, majoritariamente, 3/4, vota no PT. Foram 4 milhões de jovens. Só aí 2 milhões de votos para o Lula. Mais ainda, a lei eleitoral, para ter eficácia, tem que ser promulgada ou sancionada, né? Um ano antes. As resoluções, 6 meses antes. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, o TSE baixou uma regulamentação. Você deve lembrar da ministra Rosa Weber. Olha, eu sou contra a censura, mas um momento excepcionalíssimo. E só vai valer essa resolução um dia após o término das eleições. Ele fez tudo isso, Alexandre de Moraes. Ao longo disso tudo, se alguém botasse um outdoor dentro dos padrões, né, na sua propriedade, o TSE ia lá e tirava, mandava tirar e multava. Se você envelopasse o teu carro com as cores da bandeira, você era intimado a retirar aquilo lá. Teve um cara pelo Brasil que começou a vender o produto dele a R$22. Foi processado. Tá? Então isso tudo pesou na balança contra mim. E o Lula podia falar tudo. Que eu era genocida, homofóbico, racista, tudo. Tá? E na reta final ainda, nós perdemos 1,5 milhão de inserções em um programa de rádio, onde o PT massificava que eu queria acabar com os direitos trabalhistas. Você não vai ter mais 13º, não vai ter mais fundo de garantia. E eu não aparecia rebatendo ou nem falando nada, porque tiraram o TSE, alguma coisa aconteceu. Nunca deu uma zebra pro lado de cá, sempre deu pro lado de cá. E você vê, por ocasião da diplomação do Lula, passou o Benedito, né? Falou com o ministro Alexandre, missão dada é missão cumprida. Imagine se eu tivesse ganho eleições e alguém tivesse falado isso, a dor de cabeça financeira. Mas aí, no dado momento lá, nessa mesma sessão, o TSE, o Alexandre de Moraes estava num gesto de cortar o pescoço. Imagine se um kid preto, né, que tinha alguns kids que estavam comigo lá, tinha pé preto também, não só kid preto, tinha pé preto, tinha um montão de gente lá, tinha muitos militares, tivesse feito um gesto disso aí. E depois eu vi a satisfação com que o Lula foi recebido no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo viu. Então isso tudo aconteceu contra a minha pessoa, sem falar que grande parte da mídia, né, massacrava também e fazia acordo com o TSE, fazendo basicamente uma campanha contra. Quem ou fora, eu acho que não é o direito da imprensa fazer isso aí. A imprensa tem que ser imparcial, mas coisa passada, vamos para frente.